Uma das maiores ilusões da vida é acreditar que teremos paz quando finalmente conseguimos aquilo que desejamos. Mais dinheiro, mais segurança, mais reconhecimento, mais controle. Mas basta olhar para a nossa própria história para perceber uma só coisa: sempre existe algo mais para conquistar. E o coração, na maioria das vezes, continua inquieto. Por quê, meus irmãos? Porque existe um espaço dentro de nós que nenhuma riqueza, nenhum status, nenhuma profissão, ninguém pode preencher. No Evangelho de hoje, Jesus ele faz uma pergunta que reverbera, ecoa até nós nos dias de hoje. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E ele não está falando apenas do dinheiro, né, da parábola, não. Ele está falando daquilo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, daquilo que domina os nossos pensamentos, as nossas preocupações, os nossos sonhos e principalmente o nosso tempo. Sem mais delongas, escuta com atenção as leituras de hoje, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos das pastorais e movimentos dos grupos católicos e eu já volto aqui para uma reflexão completa. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália, e ele não foi morto, e ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato. Mandou que prestassem juramento no templo do Senhor. Fez com eles este contrato, então. E mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou os centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo e em torno do rei. Então, Joiada apresentou o filho do rei, cingiu com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou as suas vestes e bradou: Traição, traição! Então, os sacerdotes de Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa:
levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada, pois o sacerdote havia dito: não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na, levaram-na aos empurrões, pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o seu povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo, e todo o povo do país. Dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo é o 131. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Pelo contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira leitura apresenta um período dramático da história do povo de Israel. Atalha, tenta destruir, como vocês ouviram, toda a descendência real para permanecer no poder. O que o poder faz, né, com a pessoa? Tudo gira em torno de uma obsessão, não perder aquilo que ela conquistou, aquela liderança, aquele reinado. Mas aquilo que é construído apenas pela ambição, nós sabemos, irmãos, que acaba desmoronando. E aí, enquanto isso, Deus preserva silenciosamente o pequeno Joás, escondido, aparentemente frágil, quase invisível. E é justamente através dele que a promessa do Senhor continua. A lógica de Deus, irmãos, é diferente da lógica do mundo. O mundo, ele aposta nas forças. Deus aposta na fidelidade. O mundo procura acumular. Deus procura transformar o coração. Por isso, Jesus fala do tesouro. Porque o verdadeiro problema não é possuir coisas. O problema é quando as coisas ocupam um lugar que pertence a Deus. Eu não estou pedindo para vocês me ajudarem a pagar aqui o conserto do meu carro que fundiu o motor, porque eu preciso dele. Mas o problema, quando eu disse, é quando as coisas ocupam um lugar que pertence a Deus. E eu de verdade acredito que todos aqueles que estão ajudando é porque entenderam que a providência de Deus vai vir da mão dele. Ou seja, Deus está usando essa pessoa para fazer um bem para mim e para minha família. É confiar em Deus.
E não confiar somente na expertise, no que nós sabemos ou não fazer, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos uma época em que somos constantemente ensinados a desejar mais, querer mais consumo, mais status, mais comparação. Mas nosso Senhor convida a fazer outra pergunta: o que realmente tem valor na nossa vida? Ou melhor, o que é que tem valor eterno? Aquilo que acumulamos um dia ficará para trás. Mas o amor vivido, meu irmão, minha irmã, não. A caridade que nós praticamos, a oração oferecida, a fidelidade a Deus, tudo isso vai permanecer. Todas essas coisas permanecerão. Santo Tomás de Aquino ensina que nenhum bem criado, preste atenção, pode satisfazer plenamente o desejo mais profundo da alma, porque nós somos feitos para um bem infinito. Talvez seja exatamente isso que Jesus esteja recordando para nós hoje. E eu incentivo você a comprar o meu e-book ou o livro físico aqui, O Verdadeiro e Falso Amor, porque ele fala justamente sobre estas coisas. Meu irmão, minha irmã, quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o lugar correto. Pergunte-se hoje, faça-se essa pergunta. O que mais ocupa os meus pensamentos? O que mais me preocupa? O que mais consome o meu tempo? Porque aí, meu irmão, minha irmã, é onde provavelmente está o seu tesouro. E ali também estará o seu coração. Talvez Deus ele esteja convidando você a reorganizar as prioridades. Não para perder alguma coisa, mas para encontrar aquilo que realmente importa na sua vida. Meu irmão, minha irmã, o que hoje ocupa um lugar central no seu coração? Você busca segurança em Deus ou apenas nas coisas que passam? Jesus não veio tirar nada de nós. Ele veio mostrar onde é que está a verdadeira riqueza. Se alguém observasse a sua vida hoje durante uma semana, conseguiria perceber que Deus é o seu maior tesouro ou não? Porque quando o coração encontra o seu tesouro em Deus, descobre uma paz que nenhuma circunstância pode roubar. Que você cante isso com a sua alma. Que seja assim: morrer para mim é Cristo e viver para mim é ganho. Nós somos lutadores. Nós vamos triunfar sobre o mal. Meu irmão, minha irmã, tome posse da palavra de Deus. Tome posse daquilo que Deus pode realizar na sua vida e daquilo que Ele realiza.